Olá, começa agora o Saber Direito Debate. A convidada desta semana é a professora Daniela Duque Estrada, advogada, mestre em Direito. Ao longo da semana esteve conosco no Saber Direito Aula, ministrando curso sobre Direito Penal. As aulas abordaram finalidades e fundamentos da pena, penas privativas de liberdade, dosimetria de pena 1 e 2 e na quinta e última aula ela falou sobre concurso de crimes. Professora, bem-vinda ao Saber Direito Debate. Obrigada. E é importante a gente ressaltar que ela é descendente do grande autor da letra do nosso hino nacional. Deve ser um orgulho, não é não, professora? Claro, com certeza. Importante a gente dizer isso aqui. Professora, eu queria começar nosso bate-papo dizendo o seguinte, te perguntando o seguinte, as penas alternativas e substitutivas de liberdade, elas de fato cumprem a função social delas, vamos dizer assim, a razão de ser e de existir? Bom, nós conversamos ao longo da semana que, desde a década de 80, nós discutimos aqui, principalmente no Brasil, a falha do sistema penitenciário. Então, se nós trabalhamos com um direito penal de intervenção mínima, cuja finalidade, ou vou melhor dizer assim, missões dessas sanções, sejam prevenção, a retribuição, claro, e, por fim, a ressocialização no quesito educação, esse sim nós podemos discutir eficácia. As medidas alternativas às penas privativas de liberdade vêm a suprir ou minimizar essa grande falha do sistema. O que nós temos que pensar é, na medida em que as medidas substitutivas ou alternativas entram em funcionamento, cada vez mais o caráter educativo vem sendo vinculado a elas. Nós diferenciamos ao longo da semana as penas substitutivas, aplicadas às denominadas infrações penais de médio potencial ofensivo, nos quais nós temos, no caso concreto, para os crimes dolosos, em que haja uma pena definitiva não superior a 4 anos, e desde que não tenha ocorrido violência ou grave ameaça à pessoa, a possibilidade da substituição de uma pena privativa de liberdade por medidas substitutivas, quais sejam penas restritivas de direitos ou a pena de multa. Na verdade, qual é a grande distinção entre as penas substitutivas e as alternativas? Nas substitutivas, nós temos essas infrações de médio potencial ofensivo. Há, portanto, uma condenação, há uma sentença condenatória, e o magistrado, o Estado juiz, substitui essa pena condenatória por esta medida substitutiva, com vistas à adequação à ressocialização, de fato. Para atender essas missões, na medida em que muitas dessas medidas restritivas de direitos, nós temos como exemplo a prestação de serviço à comunidade, de acordo com as competências ou as habilidades do condenado. E nesse quesito de ressocialização, talvez sejam de fato mais eficazes? Sim, desde a prestação de serviço à comunidade, podemos falar também da interdição ou suspensão de direitos, dentre eles um que tem sendo muito comentado, que é a proibição de realizar concursos públicos durante um determinado período de tempo. Então, nós temos nessas medidas substitutivas. Já nas alternativas, ainda que sejam aplicadas também essas medidas restritivas ou multa, nós temos diante da situação das infrações penais de menor potencial ofensivo, que são os crimes cuja pena prevista em lei não exceda 2 anos e as contravenções penais. Então, neste caso, essas medidas alternativas são aplicadas antes mesmo de um possível processo penal. São medidas imediatamente aplicadas. Que não dependem, então, da condenação em si, é isso? Não, na verdade, alguns autores chamam de acordo, há uma proposta pelo Ministério Público ao autor do fato, porque ainda nós não temos réu, numa fase pré-processual. E se não houver a concordância do réu? Aí sim haverá a propositura da ação e haverá o devido processo. Normalmente ele só não aceita se ele quiser provar que ele não praticou a conduta. Que ele é inocente, né? Porque quando ele aceita essa aplicação imediata da medida, ele não está assumindo culpa, no sentido de culpabilidade. E essa sentença que homologa esta transação penal, que é a aplicação imediata dessa medida, não gera reincidência para ele. Isso é importante. Isso é importantíssimo. E aí também vem atender ao critério da ressocialização. E, professora, essas penas, tanto alternativas quanto substitutivas, como é que foi o processo de criação? Elas vieram
elas já existiam, são pré-existentes a esse nosso sistema carcerário e prisional, ou elas vieram como formas alternativas para suprir o insucesso nós podemos ver por dois aspectos. Desse sistema prisional? As prestações pecuniárias ou a própria pena de multa existem desde Roma, desde o direito romano, desde sempre. Ganharam um viés mais forte durante o Iluminismo, durante a Revolução Francesa, ganharam mais força essas sanções de natureza patrimonial. Só que a grande discussão, que foi o que nós trabalhamos ao longo da semana, foi justamente a ideia do sistema penitenciário nas sociedades ocidentais. Nesse desenvolvimento, eu trabalhei a partir do século XVIII para cá, portanto. Trabalhamos muito do Iluminismo para cá. Nós passamos de uma noção de ostentação de suplícios como sanções. Nós tínhamos antes, então, penas que eram corporais, que era um direito penal chamado do autor, para então o que nós temos hoje, que na verdade são sanções morais, que é o direito penal do fato. Ou seja, no Brasil isso ganhou força com as reformas que nós tivemos no Código Penal. Pela alteração do Código Penal para as penas substitutivas, pela entrada em vigor em 1995 da Lei 9.099, que trata dos juizados especiais criminais estaduais, posteriormente sobre os juizados especiais criminais federais. Ou seja, isso é uma discussão recente, como forma de minimizar a falência do sistema penitenciário. Eu vou mais além, como forma de minimizar esta ineficácia de toda uma criminalização secundária desse sistema e dessa inefetividade, porque de fato ela não alcança a ressocialização. Nós, no final do século passado, na nossa legislação, tivemos mais força para então alterar a legislação e assumir cada vez mais a noção de uma intervenção mínima e de um garantismo penal, na medida de que, sempre que possível, serão aplicadas medidas alternativas ou substitutivas às penas privativas de liberdade. Professora, aproveitando o seu gancho, isso que foi dito em relação à ineficiência do sistema prisional, o que falta para o país chegar? Nós sabemos que existem milhares de questões por trás de tudo isso, políticas públicas, um sistema carcerário que de fato abrigue um número determinado de presos e que transforme faz com que a mente daquelas pessoas ali dentro sejam produtivas, né? Isso tudo faz parte de uma futura ressocialização, né? O que falta, então, considerando todas essas questões, para que o país, de fato, chegue a um sistema carcerário, um sistema prisional eficaz, eficiente, digno, humano? Você tocou num ponto primordial, que é a questão de políticas públicas. Infelizmente, o leigo chega muito à ideia de que o problema está nas leis, quando a gente sabe que o sistema não é esse. Nós temos, e eu abordei ainda há pouco sobre a criminalização secundária, essa criminalização secundária é composta por todos os instrumentos e todos os órgãos institucionais do Estado, todo o aparato estatal. Estamos falando desde a polícia, perpassando pelo judiciário, perpassando pelo executivo, portanto, quando falamos no sistema penitenciário. Ou seja, seria um complexo de ações, portanto, de medidas públicas, e não só essa ideia voltada única e exclusivamente à lei. A questão não vem única e exclusivamente à lei, mas em como ela é aplicada, em como ela é efetivada, e nessa ação conjunta, acredito realmente, nessa ação conjunta entre todos os poderes para eficácia e atendimento às missões das sanções. Acho que é uma questão muito mais complexa do que só alteração legislativa. É um aparato é uma junção de poderes, de comportamentos e de medidas. Exatamente, para que se chegue num ponto satisfatório, né? Seria isso. Professora, eu te peço um minuto a você de casa também. A gente vai para um breve intervalo. Daqui a pouquinho tem o segundo bloco do Saber Direito Debate. Até já.
Estou de volta e aqui comigo hoje a professora Daniela Duque Estrada, que durante a semana ministrou o curso sobre teoria da pena. Professora, voltando então para essas questões relativas à pena mesmo, existem casos de substituição de pena para crimes hediondos. Como é que é isso? Pois é. Eu acabei de falar contigo que existem requisitos para a possibilidade da substituição. Então, vejamos, crimes culposos não é requisito em relação ao quantum de pena. Sobre de crimes hediondos, nós estamos falando de crimes culposos. Em relação aos crimes dolosos, que essa pena não exceda a pena concreta aplicada pelo juízo, não exceda 4 anos e os crimes não tenham sido praticados com violência ou grave ameaça à pessoa. O que já parece um contrassenso. Como é que nós podemos ter um crime hediondo ou equiparado a hediondo que não tenha sido praticado com violência ou grave ameaça? Não dá para imaginar um homicídio, um latrocínio, uma extorsão ou uma extorsão mediante sequestro que não tenha sido perpetrada dessa maneira, com violência ou grave ameaça. Mas fora isso, há questões objetivas. Por exemplo, o artigo 2º da Lei de Crimes Hediondos traz crimes ou condutas equiparadas a crimes hediondos. Portanto, há crimes previstos na legislação especial que são considerados equiparados hediondos. Significa dizer que incidirão os mesmos institutos repressores. A Lei de Crimes Hediondos é omissa em relação à vedação, à substituição de penas, até porque, no primeiro momento, pareceria desnecessário essa observação. Entretanto, por exemplo, na Lei de Tortura, que é um crime equiparado a hediondo, nós temos um dispositivo que trata da omissão do agente que poderia verificar e deveria verificar, o agente público, ou averiguar a ocorrência de uma tortura, em que a infração, neste caso, não é equiparada a hediondo, ainda que esteja na lei de tortura. Então, neste caso, podemos discutir, no caso concreto, a substituição. É uma questão de interpretação? Exatamente. Da outra forma, a própria lei de drogas. A de 2006, a lei 11.343 de 2006. Com a alteração legislativa da anterior 6368, nós passamos a ter na figura do tráfico ilícito de drogas uma pena que varia entre 5 a 15 anos. Suponhamos que essa pena definitiva, individualizada, possa ficar aquém de 4 anos. Mas este é um crime hediondo, é incompatível. Primeira discussão. Entretanto, há uma figura dentro do próprio artigo 33, no seu parágrafo 4º, que é o denominado tráfico privilegiado, que se aplica nas situações nas quais o agente seja primário, não tenha antecedentes e não se dedique às atividades criminosas. O exemplo que a gente sempre dá é da companheira, que leva até o presídio para o companheiro a droga. De fato, ela está trazendo consigo, dentro do corpo, aquela droga. E, de fato, não é para uso próprio. Tampouco uso compartilhado com o companheiro, porque ela leva uma quantidade expressiva. Ela claramente para ele. Claramente, ela formalmente se adequa ao tráfico, porque ela está trazendo consigo aquela substância. Entretanto, esse dispositivo traz uma causa de diminuição de pena. Diminuição de pena essa a ser aplicada com aquele mínimo de 5 anos, o que vai resultar numa pena aquém de 4. A conduta dela é equiparada a hedionda? Também não. Entendi. Agora, o que a gente só tem que tomar cuidado, eu só vou salientar, é que nós temos, nesse próprio parágrafo, nós tínhamos, melhor dizendo, uma vedação expressa à substituição de penas. Através de uma ação declaratória de inconstitucionalidade, foi reconhecida essa inconstitucionalidade declarada. Hoje, no Código de qualquer pessoa que vá ler, há uma remissão, a resolução número 5 do Senado Federal, que retirou essa parte do texto, afeta a proibição da substituição. Eminentemente porque estamos diante de um caso em que, primeiro, não é equiparado a hediondo. Segundo, é plenamente possível a substituição. E, ainda, na lei de drogas temos um outro porém. Existe um outro dispositivo, que é o artigo 44, que nos traz também expressamente a vedação à substituição nos casos de tráfico. Voltamos àquela questão inicial. Como é que um crime equiparado a hediondo pode admitir a substituição? Nós vamos ter que analisar casuisticamente se essa pena, de fato, coincidir
com esse critério mínimo de 4 anos, abaixo de 4 anos. Entretanto, esse artigo 44, é a única observação relevante, também veda não só a substituição de penas, mas a concessão de liberdade provisória. Vedações que não existem na lei de crimes hediondos. Então, muitas vezes, a lei de drogas é considerada uma lei especial em relação à lei de crimes hediondos. Mas o entendimento que se tem, e aí discutimos isso ao longo da semana, seguindo as orientações aqui do Supremo Tribunal Federal, no que concerne ao respeito ao princípio da proporcionalidade das penas, como vedação ao excesso, é de que nenhuma norma infraconstitucional pode vedar absolutamente um direito fundamental. Então, a sua pergunta, respondendo mais objetivamente, não obstante a gente discuta a inconsistência, a incompatibilidade entre a hediondez e a possibilidade da substituição, nós verificaremos em muitos casos concretos infrações que de fato não são equiparadas a hediondas, ainda que estejam previstas nessas leis, e que casuisticamente sim poderão ter suas penas substituídas. Professora, com a alteração da lei do atentado violento ao pudor e do estupro, equiparando-se a conduta, na verdade, uma com a outra, houve uma polêmica grande em torno disso aí. Na verdade, o que aconteceu de fato? Existe uma falsa percepção no primeiro momento de que estejamos diante de um tipo que nós chamamos de tipo misto alternativo, que é aquele tipo penal que tem uma multiplicidade de verbos. Então, assim que a lei entrou em vigor, surgiu essa discussão se a prática de uma ou quaisquer das várias condutas que ali estivessem presentes se configuraria um único crime. Hoje, o entendimento que prevalece, isso vem sendo debatido pelo Superior Tribunal de Justiça desde 2010. Nesse caso do estupro e do atentado ou em outros casos também? Não, desse especificamente, né? Já que o atentado passou a integrar a figura típica do estupro, que seria um tipo misto cumulativo. Como assim? Existem formas que nós chamamos formas de penetração. São 3 formas de penetração autônomas, face ao juízo de culpabilidade. Hoje o que nós entendemos é o quê? Vindo nessa esteira do Superior Tribunal de Justiça, que os crimes praticados após a alteração legislativa, a figura típica vai ser compreendida como cumulativa. Então, para cada nova forma de penetração, um novo estupro. As penas serão somadas. E aí voltamos ao problema da interpretação. Não é uma questão somente da alteração legislativa, mas a forma com a qual nós vamos interpretar, que é o que nós estávamos discutindo no outro bloco. Concordemos que, no primeiro momento, quando a lei foi alterada, a sensação que nós tivemos é que teria melhorado a situação do réu, né? Que foi o que se aplicou a quem tinha praticado o crime anteriormente. É verdade. Professora, mais um minuto, a gente já volta daqui a pouquinho com mais um bloco do Saber Direito Debate. Até já. Terceiro e último bloco aqui comigo, a professora Daniela Duque Estrada. Professora, como de praxe, a gente sempre pede para que vocês nos tragam fontes de estudo e estão aqui todos eles. Vamos falar um pouquinho de cada livro, de cada obra que a senhora trouxe. A primeira aqui, História das Prisões no Brasil. A organização por Clarissa Nunes Maia, Flávio de Sá Neto, Marcos Costa e Marcos Luiz Bretas. Por que esse livro é interessante como fonte de estudo, professora? Eu trouxe esse livro que tem 2 volumes, aí por isso até trouxe um número grande, né? Já temos aqui também. O volume. Deixa eu pegar os 2 de2 uma vez. Está aqui volume 1 e volume 2. E eles discutem, e aí muito interessante, para que nós tenhamos uma contextualização histórica de como funciona todo o sistema penitenciário no Brasil e também sob a ótica da América Latina. Como nós aqui na América Latina tratamos do sistema penitenciário, como nós abordamos as penas privativas de liberdade, as premissas, as falhas. Então, é muito mais uma contextualização histórica, uma análise crítica histórica de como funcionou essa implementação do sistema penitenciário no Brasil e também na América Latina. Bacana. Então, é mais história mesmo, né? Uma contextualização de todo o sistema. Eu acho que nos dá uma base, um arcabouço teórico. É necessário o entendimento, imprescindível. Né? De como tudo foi criado, como tudo foi Não dá para analisar tudo isoladamente. O entendimento da raiz da história, da raiz de tudo é importantíssimo. O problema, né? de como ocorreu.
é fundamental. Ótimo. E temos aqui também, Em Busca das Penas Perdidas, Eugênio Raul Zaffaroni, a perda de legitimidade do sistema penal. Me fala um pouquinho dele, professora. Aqui nós temos também um autor da América Latina, e que também ele apresenta esse viés, não só Brasil, ele apresenta a América Latina. Ele é de onde exatamente? Argentina. Argentina, ok. Em que ele vai discutir e justamente vem no título da obra, o que nós versamos a semana inteira, o que torna o controle social penal e a intervenção penal e a aplicação de sanções legítimas. E a partir de que momento elas se tornam ilegítimas, em que essa intervenção, essa imposição de sanções não são legítimas, ou pelo desrespeito a direitos e garantias fundamentais, ou pela ineficácia do sistema. Então, ele discute toda essa grande ineficácia em momentos nos quais são desrespeitados, portanto, esses direitos e garantias fundamentais, e essa intervenção penal não se torna mais, portanto, legítima. Mais um aqui do Rogério Zeidan, Ius Puniendi, Estado e Direitos Fundamentais, Aspectos de Legitimidade e Limites da Potestade Punitiva. Por que esse livro é especial, professora? No mesmo sentido que o do professor Zaffaroni, essa editora ela é conhecida porque ela publica teses de mestrado e de doutorado. E nós temos, portanto, aqui um autor que discutiu novamente face aos direitos fundamentais, garantias e direitos fundamentais dentro de um Estado democrático de direito. Até que ponto essa intervenção penal e de que forma essa intervenção penal pode ser exercida? Esse poder-dever de punir do Estado. Até que ponto ele será legítimo, de que forma ele poderá ser legítimo ou não. Esse contraponto, e aí muito mais uma noção do garantismo penal, esse contraponto de que direitos e garantias fundamentais vão exercer limites para o poder-dever de punir. Ótimo. E, por fim, nós temos aqui Manual de Direito Penal, parte geral, sempre importantíssimo, Juarez Cirino dos Santos. Por que esse manual a senhora indica como... Você percebeu que, nas outras obras, a senhora percebeu que eu utilizei uma contextualização histórica, uma discussão sociológica, portanto, criminológica. Abordando todos os aspectos. Todos os aspectos. Né? Aqui, para o entendimento. Porque esse manual, ele nos traz uma nova abordagem. Ele é sucinto, deu para perceber, ele traz toda a parte geral, e ele traz uma coisa muito interessante. Ele aborda a política criminal, como nós conversamos ao longo da semana. A relevância, portanto, da política criminal como conjunto de instrumentos e de instituições, de institutos e instituições, a atuarem conjuntamente para a legitimidade desse sistema. Então, esse autor agrega ao nosso Manual de Direito Penal, além da dosimetria de pena, ele explana sobre a individualização da pena e consequente dosimetria, como ele traz capítulos específicos, concatenando com o que nós falamos anteriormente, da contextualização histórica e das demais ciências penais, como a política criminal e a criminologia. Ótimo. Professora, para a gente encerrar, então, o bloco e o programa, que infelizmente é curto, mas o tema nunca se esgota, como diria, como sempre, meu amigo Carlos Eduardo, eu gostaria de saber o seguinte: a senhora indicaria que partes específicas dessas questões abordadas durante as aulas como estudo obrigatório para quem quer prestar um concurso ou para uma prova da OAB, já que a senhora tem ligação direta, que já esteve, inclusive, foi na banca da OAB do Rio de Janeiro, é isso? Né? Tempo. Então, o que a senhora costuma indicar como fonte de estudo obrigatório das questões abordadas aí durante as aulas? Eu sempre começo com os meus alunos com a seguinte orientação: leia o código. Aprenda a interpretá-lo. Eu brinco que o código tem que conversar com o aluno, porque ele tem que olhar para o código, fazer as suas devidas remissões, compreender a interpretação. Significa que vai estudar pelo código, ele vai ter que entender as questões controvertidas. E a imagem que se tem, a construção que se tem, tanto doutrinária quanto jurisprudencial. Eu firmei muito ao longo dessa semana todos os verbetes sumulares dos tribunais superiores, tanto do Superior Tribunal de Justiça
quanto aqui do Supremo Tribunal Federal, na medida em que vão apaziguando essas questões controvertidas. Então, tópicos que esse nosso estudante não pode deixar de analisar. As finalidades da pena, as missões da pena no Estado Democrático de Direito, as teorias justificadoras da pena, maiormente a teoria adotada pelo nosso Código, que é a teoria mista unitária, a complementação pelo garantismo penal, isso é imprescindível, que esse estudante analise os princípios norteadores e limitadores do direito penal, por exemplo, para que eles possam incidir sobre as sanções penais. Humanidade das penas, dignidade humana, proporcionalidade como vedação ao excesso, individualização da pena, dentre outros que nós discutimos. E que, portanto, ele tenha muito cuidado e muita atenção no estudo dos princípios. Muitíssimo obrigada, professora. Isso foi de grande valia a sua participação conosco. Obrigada. Foi um prazer. E toda a explanação aí durante essas 5 aulas. Volte sempre, a casa sua. Obrigada. Muitíssimo obrigada a você de casa também pela companhia de sempre. Não se esqueça, se tiver qualquer dúvida, é só mandar um e-mail para nós, saberdireito@stf.jus.br. Você também pode assistir às aulas e acompanhar todos os outros programas da casa acessando www.tvjustiça.jus.br. A gente se vê de novo, então, na próxima semana com outro tema de interesse seu, interesse de toda a população. Até lá, tchau.